Para coletar os dados da pesquisa, foi criado um questionário pela plataforma do Google Forms e os participantes foram alcançados através do WhatsApp. Agora serão apresentados todos os resultados obtidos a partir dessa. A primeira pergunta era em qual cidade reside a pessoa que está respondendo a esse questionário. Obtivemos 13 respostas, onde a maioria marcou a cidade de Vitória e a outra parte se dividiu entre Vila Velha, Serra e Colatina. Nenhuma marcou Cariacica. A segunda pergunta era se você acha que no Brasil a mulher é tratada com respeito. Também obtivemos 13 respostas e no gráfico em laranja aparece que não, ela não é tratada com respeito. Em vermelho que às vezes, e em azul apareceria que sim, mas ninguém marcou. Então a maioria diz que as tratadas com respeito e a minoria diz que às vezes elas são. A terceira pergunta é se você acha que as mulheres recebem o mesmo tratamento que os homens em nosso país. Também obtivemos 13 respostas, onde a maioria diz que não recebem o mesmo tratamento. E uma pequena parcela diz que sim, e ninguém marcou que às vezes. Nesse quarto gráfico, ele foi baseado nessa pergunta. Em qual grupo social a mulher é mais respeitada, na sua opinião? Obtivemos 13 respostas das seguintes alternativas possíveis, que era o de azul na família, de vermelho na justiça, de laranja no trabalho, de verde nas instituições públicas. Podemos ver que dominou o gráfico foi mais respostas para na família, tendo 92,3% e 7,7% nas instituições públicas, sendo assim nenhuma resposta de na justiça e nenhuma resposta de no trabalho. Nesse quinto gráfico, a pergunta foi: para você, as leis brasileiras protegem as mulheres contra abusos e violências domésticas? Obtivemos 13 respostas também, a partir das seguintes opções: sim de azul, em parte de vermelho e não de laranja. Podemos ver que a maior porcentagem foi não, tendo 61,5%, e em parte de vermelho, 38,5%, tendo nenhuma resposta sim. Aqui no sexto gráfico, a pergunta foi: você considera que a criação de uma lei específica para proteger a mulher é de azul, muito importante, de vermelho, importante, de laranja, indiferente, de verde, pouco indiferente e de roxo, sem importância? Tivemos 13 respostas. A que predominou foi a muito importante, tendo 84,6%, e tivemos 15,4% de respostas de importante, não tendo nenhuma resposta indiferente, pouco importante e sem importância. Bom, nesse sétimo gráfico, a pergunta apresentada foi: o Senado aprovou, há um tempo atrás, uma lei que estabelece a pena de prisão para quem pratica violência doméstica. Na sua opinião, esta lei é de azul, muito importante, de vermelho, importante, de laranja, indiferente, de verde, pouco importa e roxo, sem importância. De 13 respostas, obtivemos 100% das respostas em muito importante. Bom, nesse oitavo gráfico, a pergunta que foi feita foi: em que ambiente você considera que a mulher é mais desrespeitada? Tiveram 13 respostas e nos seguintes âmbitos: teve na família, na justiça, no trabalho e nas instituições públicas. Na justiça, teve a maior porcentagem de votos, 53,8%, que foi a parte que dominou. Depois veio nas instituições públicas, com 23%. Em seguida, veio na família, com 15%. E depois no trabalho, com aproximadamente 7%. Agora, nesse gráfico 9, com a pergunta: dos tipos de violência doméstica, qual você considera mais grave? Tiveram 13 respostas também, no qual a questão sexual foi a que teve mais quantidade de voto, e ocupando 53% dos votos. Depois veio
questão física e psicológica, tendo 23% dos votos, e a questão moral, ninguém votou, teve 0% de votos. Agora, no gráfico 10, a pergunta foi: você já presenciou algum ato de violência doméstica contra alguma mulher? Tiveram 13 respostas, e a maioria, com 61,5%, votou que sim, e 38,5% falou que não, no caso de presenciar violência contra alguma mulher. Bom, agora em seguida foi perguntado qual foi o tipo de violência no gráfico 11, e aqui foi relatado que de 13 respostas, 38% delas foi violência psicológica, 15% foi físico, 38% foi nenhuma das alternativas e os 40% foram moral. No gráfico 12, a pergunta foi: a vítima era sua mãe quando você era pequeno? Se sim, continue respondendo as próximas perguntas. Teve a alternativa azul, sim, vermelho, não, e amarelo, prefiro não comentar. Podemos ver no gráfico que dominou o vermelho, com 66,7%, e o outro, azul, 33,3%. Aqui na pergunta 13, a pergunta foi: o quão impactante essa agressão foi na sua vida negativamente? As opções foram: muito impactante com azul, vermelho impactante, amarelo indiferente, verde pouco impactante e roxo sem importância. 3 alternativas predominantes, tendo o vermelho 66,7%, o roxo 16,7% e o azul 16,7%. Já na 14, a pergunta foi: você já foi vítima de algum tipo de violência doméstica? Se sim, continue respondendo as perguntas seguintes. Tivemos as alternativas azul, sim, vermelho, não, amarelo, prefere não falar. A predominante é vermelha, com 61,5%, e depois a azul, com 38,5%. Aqui no gráfico 15, a pergunta foi: qual foi o tipo de violência? Azul, sexual, vermelho, físico, amarelo, moral e verde, psicológica. 40% das pessoas marcaram verde, psicológica, 40% marcaram azul, sexual e 20% marcaram vermelho, físico. Lembrando que 5 pessoas apenas responderam essas perguntas. E aqui no gráfico 16, a pergunta foi: qual foi sua atitude em relação à última agressão? Temos as alternativas azul, procurou ajuda da família, vermelho, procurou ajuda de amigos, amarelo, procurou uma delegacia comum, verde, delegacia da mulher, e por último, roxo, silenciou. 100% das vítimas alegaram que silenciaram. Nesse gráfico 17, foi perguntado como foi o atendimento recebido na delegacia. E apenas uma pessoa respondeu, dizendo que foi ruim. E é isso. Agora que nosso resultado foi apresentado, eu vou falar sobre a nossa discussão. Então, a gente pôde perceber que dentre as pessoas que assinalaram que sofreram agressão, todas elas silenciaram. E quando a violência é silenciada, as agressões acabam se intensificando e levando muitas vezes a um quadro de forte trauma, sequelas permanentes e até mesmo a morte das vítimas. Então, por muitas vezes, a mulher demora muito ou até mesmo não reconhece que está em uma relação de violência. Segundo Verardo, quando a vítima não reconhece a situação de agressão, ela começa se enganando e fingindo que não está acontecendo. Além disso, é comum que essas mulheres justifiquem o comportamento do parceiro para outras pessoas, como falas do tipo: ele tinha bebido um pouco, se tivesse sóbrio, ele não faria isso. Ou, ele tinha razão em ficar chateado, porque meu vestido não estava bom, né? Então, arranjando formas de justificar as agressões.
É importante salientar também que quando uma mãe naturaliza o ato de violência por medo ou outros motivos, isso acaba gerando uma falsa impressão nos filhos, pois os mesmos podem acabar achando que a atitude do pai está certa ou que é justificável o ato de violência. Em contraponto também, de acordo com a psicóloga Laura França, do grupo Pronto Baby, os filhos podem desenvolver, dentre vários comportamentos, o medo e a raiva do pai ou do agressor, os prejudicando não só no contexto familiar, mas também como no contexto escolar. Então, gente, diante de tudo que foi falado, de acordo com as respostas da amostra ao questionário criado pelo grupo, cuja maioria reside na cidade de Vitória, Espírito Santo, conseguimos notar, que a maior parte das pessoas, elas afirmam que a mulher não é tratada com respeito no nosso país, que elas não recebem o mesmo tratamento que os homens e que o grupo social onde ela é mais respeitada é a família. Já onde é menos respeitada é a justiça e, em segundo lugar, nas instituições públicas. Então, assim, esses dados, eles são reflexo da herança patriarcal que assola o nosso país desde os tempos coloniais, fazendo com que a maioria da nossa amostra já tenha presenciado uma mulher sofrendo violência doméstica e, em sua maioria, psicológica e sexual. Já no caso das pessoas que responderam esse questionário, a maior parte não presenciou suas mães sendo violentadas ou foram vítimas dessa problemática. Mas as que sofreram ou estavam presentes, elas alegam que esses momentos foram assim de grande impacto em suas vidas. Então, ou seja, o que a gente quer trazer para vocês com isso tudo? É que esses dados, eles nos mostram o porquê da maioria afirmar que a criação da lei de prisão a quem pratica a violência doméstica contra a mulher é muito importante, assim como a lei que as protege especificamente. Porém, também, ao mesmo tempo, afirmam que as leis brasileiras não as protegem totalmente. O atendimento das delegacias é muito ruim e a maioria das vítimas são silenciadas. E, por fim, a maior parte considera a violência sexual e psicológica como as mais graves. Uma coisa também que a gente resolveu trazer para vocês, quanto à realização da nossa pesquisa em si, é que a gente teve algumas limitações durante a realização, E uma delas foi a impossibilidade da coleta de dados, presencialmente. E, infelizmente, a gente não conseguiu, Isso tornaria a nossa pesquisa muito mais rica. E outra, dificuldade foi o alcance de mais pessoas para a coleta de dados, o que daria, assim, uma variabilidade muito maior no resultado. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada!